Oi, florestinhas. Ainda na questão de número 4, agora vamos para a letra B, que é determinar o volume comercial pelo método de Francon. Vamos determinar o valor das 3 toras, que a questão pede, e lembrando que o método de Francon ele vai utilizar o centro da tora. Então, vamos utilizar os dados do centro da tora. Aqui o método de Francon, da primeira tora, como eu falei, utilizar a leitura do centro da tora. E essas são as fórmulas que vamos utilizar para conseguir realizar o cálculo, que é a fórmula de Francon. A fórmula ela vai utilizar a circunferência e não o diâmetro. A circunferência dividido por 4, essa divisão vai estar elevada a 2, e esse resultado vai ser multiplicado pelo comprimento, que é o L. Também vamos precisar usar a fórmula do diâmetro sem a casca, que é o diâmetro sem casca é igual ao diâmetro com a casca, menos 2 vezes a espessura da casca. E como a fórmula está em circunferência, quando a gente conseguir esse diâmetro sem casca, a gente vai ter que transformar ele em circunferência, o diâmetro em circunferência. Como? Multiplicando esse valor que a gente vai conseguir por π. Então, os dados da questão são: o comprimento é 3,5 metros, o diâmetro é 15,4 centímetros e a espessura da casca 13 milímetros. Para facilitar lá no final, o que eu gosto de fazer é converter tudo para a mesma unidade e converter tudo para metro. Então, como o comprimento já está em metro, não vai precisar mexer nele. O diâmetro é 15,4 centímetros, dividindo por 100 vai dar 0,154 metros. Vai converter para metros. A espessura da casca, que está em milímetros, ou você divide por 1000 para ir direto para metros, ou faz o passinho de formiguinha, para não errar também, se não souber, que é dividir primeiro por 10 para dar em centímetros o valor, que nesse caso, dividindo 13 milímetros por 10 vai dar 1,3 centímetros. E depois dividindo esse valor por 100 para dar em metros, 0,013 metros. Então, vamos primeiro tirar a casca, né? Fazer o cálculo do diâmetro sem a casca. Vamos substituir os valores que a gente conseguiu ali passando para a unidade de medida. O diâmetro com casca vai ser o 0,154 metros, menos 2 vezes a espessura da casca, que vai ser o 0,013. O diâmetro sem casca vai ser esse resultado aqui, 0,128. Como a fórmula de Francon ela vai estar em circunferência, é importante a gente transformar o diâmetro que a gente conseguiu, o diâmetro sem a casca, para a circunferência. Como? Multiplicando o valor do diâmetro que conseguimos por π. E vai resultar nisso aqui. π vezes 0,128 vai ser 0,4021. Agora, aplicando na fórmula os valores que a gente conseguiu, a circunferência, que é 0,4021, dividido por 4, esse resultado vai estar elevado a 2, vezes o comprimento, que é 3,5, vai resultar em 0,03537, na tora 1. Para a tora 2, vamos utilizar as mesmas fórmulas, e os dados agora são diferentes, que é a segunda tora. O comprimento em L, o L vai ser 4,2 metros, o diâmetro 13,5 centímetros e a espessura da casca 13 milímetros. Novamente, passar tudo para a mesma unidade de medida para não atrapalhar o cálculo. O comprimento vai estar em metro, o diâmetro a gente divide por 100 para dar em metro, e a espessura da casca ou divide por 1000, ou para dar direto em metro, ou divide primeiro por 10 para dar centímetro e depois por 100 para dar em metros. Agora vamos descobrir o diâmetro sem casca, fazendo o cálculo, né, substituindo os valores da fórmula. O diâmetro com casca, que é 0,135, menos 2 vezes a espessura da casca. A espessura da casca, 0,012. Vai dar, de diâmetro sem a casca, 0,111.
A fórmula de Francon está em circunferência, então vamos transformar de diâmetro para circunferência, multiplicando o valor por π. E vai dar esse resultado, 0,3487. Agora é só aplicar na fórmula os valores que a gente encontrou, substituir, e esse vai ser o resultado da segunda tora, 0,03192. Indo para a terceira tora, novamente com a leitura no centro da tora, e os dados agora são comprimento 2,8 metros, diâmetro 13 centímetros e a espessura da casca 11 milímetros. Novamente, passar tudo para a mesma unidade. Passando o diâmetro para metros, né, que está em centímetros, a gente divide por 100, fica 0,13, e a espessura da casca divide por 1000 e vai dar 0,011 metros. Agora, fazendo diâmetro sem casca, aquele processo que a gente já entendeu, e depois de conseguir o resultado do diâmetro sem a casca, transformar em circunferência, que é o que a fórmula pede, vamos obter esse resultado, 0,3393. Agora é só aplicar na fórmula e a terceira tora vai ter esse resultado, 0,02015.